Oi, pessoal, estou esperando o doutor Eduardo chegar e aí a gente já volta. Já chegou, tá aí, ó. Só mandar a solicitação, doutor, daí a gente continua o papo aqui. Aí, vamos lá. Para vocês que estão chegando agora, eu queria reapresentar quem está conosco. É o doutor Eduardo Goldenstein, pediatra, homeopata, mestrado e doutorado em psicologia clínica. Quase 50 anos dedicados à medicina. Tudo isso, né, doutor? Quase 50 anos. A sua imagem está congelada. Vamos ver se ela Então, melhora. Se não melhorar, o senhor vou, sai e entra de novo. Não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Eu acho que vai ter que entrar de novo, viu, doutor? A gente estava conversando, né? O tema da nossa live é sobre relação pais e filhos na quarentena. Também estávamos falando sobre o que será de nós, né? Da relação humana, da relação entre as pessoas, entre pais e filhos, depois dessa live. E a gente vai tentar continuar essa conversa com o doutor Eduardo agora, desde que a conexão dele esteja correta. Demorou um pouco da outra vez, agora vai. entrou? Pronto. Entrou, doutor, tranquilo. Eu sei que ninguém perguntou a minha opinião, mas eu vou falar assim mesmo. Talvez igual ao senhor, eu acho que não sei se vai mudar muita coisa em termos de relação humana depois dessa pandemia. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, como o senhor falou, por exemplo, num dos eventos mais horrorosos da história da humanidade, chamado de nazismo, depois que ele acabou, nós continuamos tendo demonstrações inúmeras de falta de humanidade, de amor ao próximo, por parte de diversos regimes espalhados pelo mundo. Então, não sei se melhorará alguma coisa depois que essa pandemia passar. Em todo caso, como as pessoas são otimistas, eu vou procurar ser também. Mas eu queria começar a segunda parte dessa live, doutor, em algo que me chamou muito a atenção ontem e que eu não tinha parado para pensar. Quando eu digo ontem, pessoal, é porque nós conversamos ontem por telefone, eu e o doutor Goldstein. Ele falou algo que me chamou muito a atenção e que eu quero dividir agora com todos aqui e pedir para que ele desenvolva, que é o seguinte. Nesse momento, as pessoas precisam encontrar heróis. As pessoas precisam santificar alguém. E agora chegou a vez dos profissionais da saúde, dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. O senhor me dizia ontem, doutor, aqui, o senhor não é muito afeito a esse rótulo de herói, né? Então, a sociedade sempre precisa do herói. Né? A sociedade precisa acreditar em alguma coisa que tenha poderes sobre-humanos. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas são humanas e elas fazem as coisas do jeito que é possível. Tá certo? O que eu estava lhe falando é que, assim, os médicos são profissionais como qualquer outro profissional. Tá certo? Antigamente tinha assim uma fantasia muito grande, como se os médicos fossem os detentores da vida e da morte, né? Eles teriam poder tanto do viver quanto do morrer. Eles não são, tá certo? São pessoas normais que trabalham para a saúde e tal, né? E que com a tecnologia médica que cada vez está mais forte, eles perdem completamente a importância, porque hoje se agradece, se acha o máximo as máquinas e os equipamentos médicos, as coisas médicas, esquecendo que atrás dessas máquinas todas tem um profissional que está mexendo, é ele que decide. Né? Quando você fala, não, foi operado pelo robô, não tem robô. Quem está atrás do robô é o médico. O robô é só um equipamento. Né? Nada mais do que um equipamento que não tem autonomia nenhuma. É o médico que.
tá certo? Então, uma coisa que, assim, Agora, quando a epidemia, a pandemia, ele mostrou que, assim, que a humanidade depende do homem. Acho que a grande coisa que ele mostrou é que, assim, ao contrário do que sempre estava se falando, que, não, um dia a máquina vai superar o homem, mentira. A máquina nunca vai superar o homem. É o homem que criou a máquina, né? É o homem que está atrás de tudo. Da mesma forma, os médicos estão atrás disso. Mas os médicos são profissionais como qualquer um. Tem grandes médicos, tem pequenos médicos, tem médicos honestos, tem desonestos, tem humanos, desumanos, tem de todos os tipos de médico. De repente, quando a sociedade viu que as máquinas não tinham mais poder de salvar a vida das pessoas, do que as coisas não iam, começou a se valorizar o médico. E começou não só o médico, e é uma coisa errada, porque se valoriza o médico, se esquece da enfermagem, esquece dos profissionais todos de saúde que estão atrás dos médicos, né? Mas eles se transformaram em heróis, mas é o medo que levou essas pessoas a transformar indiscriminadamente os médicos em heróis. Os médicos não são heróis, eles não têm a capacidade de ser herói. Eu entendo isso que o senhor está falando, Isso até concordo. então, assim, fica uma coisa. É o medo, eles só demonstram medo, a fantasia do medo, da insegurança, tal, né? Então o médico passa a ser o herói que vai salvar todo mundo. Não, Mas o as senhor coisas não. sabe, eu acho que a profissão do senhor, né, o policial, por exemplo, também, o bombeiro, são profissões facilmente rotuladas de heróis, porque salvam vidas, indiretamente ou diretamente. Eu falei para o senhor ontem que o meu pai foi médico durante 40 anos. Até hoje, quando eu encontro gente que foi cliente dele, paciente dele, eu ouço recorrentemente: seu pai é um herói, salvou meu filho, seu pai salvou não sei quem. Então, esse negócio de salvar é muito forte na profissão do senhor. Por exemplo, ninguém fala isso de jornalista. Ah, você me salvou escrevendo uma matéria. Não. Mas o bombeiro, o policial, o médico e tantas outras profissões que não me vêm à cabeça agora, o piloto que evitou, aquele piloto do Rio Hudson, né? Um momentinho só que está descarregando aqui, eu preciso do fio. Pega À um vontade, fio doutor. branco que está lá no banheiro. Quem sabe faz ao vivo. Que está uma barulheira aqui também, porque estão protestando contra a queda do ministro, né? Entendi. Então, eu acho que esse rótulo de herói é até compreensível. Eu acho bem compreensível, de uma certa forma. Vou esperar o senhor botar o... Não, já está aqui, ó. Aí, enquanto o senhor arruma aí, só para eu dar a informação aqui para as pessoas, o Nelson Tais que foi nomeado ministro da Saúde. Nelson Tais. Sim, pronto, já está aqui. Vamos lá. Então, eu dizia que... Barulheira. Barulheira para Bolsonaro, né? Eu dizia que é muito fácil a sua profissão ser rotulada de herói. Nesse momento, nós temos aí relatórios do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde dos estados, que várias enfermarias e UTIs estão começando a ficar lotadas. Como deve ser, doutor, para um profissional de saúde trabalhar com essa pressão toda? O senhor já trabalhou assim ou imagina como seja? Não, eu já trabalhei assim, porque assim, logo que eu me formei teve uma epidemia de meningite aqui. Eu estava justamente, eu vi muita meningite, muita coisa.
Mas era um pouco diferente de hoje, porque a gente sabia as perspectivas, era uma doença conhecida, sabia a medicação, sabia como fazer. Quando veio a vacina da meningite, as coisas melhoraram, né? Mas então já trabalhei nessas coisas de tensão, E é né? ruim. E eu, O que, e eu o tenho, que que provoca na cabeça do médico trabalhar com essa pressão absurda, vendo leitos sendo ocupados, chegando mais pacientes? O senhor já viu algo parecido com o coronavírus nos 50 anos de medicina? não, eu vi essa história da meningite, que foi mais ou menos assim, que era um desespero, porque você recebia os pacientes, o medo naquela época não era nem da morte, porque não eram poucas mortes, mas era medo de ficar com lesões, né? Então a Sequelas. gente ficava sequelas. Mas chega uma hora em que você abstrai isso. E você trabalha para. Entra numa rotina. Não dá tempo de você pensar. E não dá tempo de você se proteger. Naquele momento você está envolvido no problema. Então você fica muito. Entra num outro mundo, né? Então eu lembro que naquela época eu tinha menos de 30 anos. E, na verdade, você fica afoito para fazer as coisas, né? Hoje eu acho que é um pouco diferente. Eu tenho uma filha que é lá do Einstein e que está envolvidíssima lá com essas coisas todas. E ela tem filhos, tem tudo, mas ela não tem medo, não tem isso, e nem ela espera nenhum tipo de recompensa. Ela faz porque ela precisa fazer. Ela faz porque ela tem uma consciência de que precisa fazer. Por isso que essa crítica que eu tenho contra fazer o médico herói numa pandemia dessas, é justamente porque o medo de que, acabando isso, eles vão ser abandonados como sempre foram. Entendeu? As pessoas não vão mais, eles não vão ser. É um herói por um tempo muito curto. Herói Tá temporário. certo? É um herói temporário. É um herói que depois volta tudo de novo. Os médicos, mais ainda, eu me lembro, na época da meningite, no Emílio Ribas, por exemplo, aquelas enfermeiras dedicadíssimas, auxiliares de enfermagem, porque, puta, arriscavam a vida e tudo. Não tinham, ninguém cumprimento, não tinham parabéns, ninguém era absolutamente invisível, né? Hoje eu falo muito dos médicos invisíveis. A maioria dos médicos é invisíveis. A gente sabe de meia dúzia de caras que são famosos, mas a grande maioria é invisível e está numa luta danada. E vão em cima, e fazem as coisas, e vão trabalhar, e dão plantão, e fazem isso, fazem aquilo. Mas não são heróis. O Tá senhor certo? falou Nem que querem ser heróis. Eles não querem ser heróis. Eles querem se considerar o médico como um ser humano que precisa ganhar pelo que está fazendo, ter uma vida digna, ser protegido, não se submeter, não tenha que se submeter a essa canalice que são os planos de saúde que esmagam qualquer médico, né? Em que o governo possa oferecer condições boas para eles, que possam trabalhar tendo material, porque agora tem, porque agora tem uma pandemia, todo mundo, todo o dinheiro está indo para isso. Nos dias atuais, nos dias normais, não é isso que acontece, não tem isso. né? Não tem dinheiro, falta dinheiro. Falta que hoje ninguém quer ser pediatra, nem quer ser psiquiatra, porque dá muito trabalho e, não, e paga uma miséria. Então, agora viraram heróis. E antes eram o quê? Porque é melhor que não seja herói coisa nenhuma, mas que se melhore a saúde, né? E que isso daí é uma coisa importante, né?
Agora, o que senhor se falou que recolhe. a sua filha é médica e trabalha no Einstein. Eu li recentemente que no próprio Einstein houve vários profissionais de saúde contaminados pelo Covid, não é? Tratando as pessoas. O senhor não fica preocupado dela, de repente, adquirir esse vírus, doutor? Claro que eu fico preocupado, mas eu também entendo o trabalho dela, ela se protege, tá certo? Ela se protege. Outro dia ela me contou a seguinte história, ela me contou que tinha um paciente lá, que ela estava tratando e tal, e que eles se preservam, né? Os médicos não entram muito nos quartos para não se contaminar muito, mas que ela ficou 40 minutos conversando com a pessoa lá. Eu não conseguia sair, porque a pessoa estava numa solidão tão grande, um desespero tão grande, que eu precisava ficar lá, tá certo? Eu sei que ela estava doente, não era nenhum caso gravíssimo, mas estava já há alguns dias. Mas ela falou, eu fiquei presa lá, e eu acho que eu fiz bem. Eu também acho que ela fez bem, tá certo? Então, porque a pessoa estava precisando dela, não porque estava passando mal clinicamente, mas emocionalmente estava destruído. Até ela fez uma observação bastante curiosa, porque ela falou, os pacientes, quando melhoram um pouco, eles vão ver televisão. Aí a televisão fica o tempo todo falando de vírus e mortes, e mortes, e mortes, e o cara está deitado ali na cama do hospital, se safando, de repente vem na cabeça dele, putz, e se voltar? Ai, meu Aí, Deus do céu. Você está brincando. né, Nossa, eu não isso tinha é pensado. uma coisa, É, né? verdade. É Mas verdade. eu lembro, eu fui operado do coração, que eu tive que trocar uma válvula do coração, e eu lembro que na recuperação eu ficava vendo televisão, eu já não gosto muito de televisão, mas eu ficava vendo televisão porque não tinha o que fazer, e era só programa de médico, de médico, de médico, de médico, tudo médico super bem sucedido, aqueles de Hollywood, todos bonitos, lindos, encantadores, nada acontece de ruim, né? Então foi isso que eu estava te falando, que eu acho que é um absurdo considerar os médicos heróis. Eles não são heróis, eles são médicos, são profissionais que se dedicam a uma coisa como outros também. E O que senhor, tem do bom, do mal, tem de todo tipo, né? o senhor escreveu um livro que se chama Quando os Médicos Descansam. E tem duplo É, sentido, de descansam e cansam. O que esse livro e fala e de repente, qual é a relação que ele tem com os dias atuais? Então, tem uma relação interessante pelo seguinte, porque na época que esse livro daí é derivado da minha tese de doutorado. Na época que eu estava fazendo o doutoramento, foi quando teve uma epidemia do H1N1, Hum. entendeu? E eu ia num hospital público, que queria entrevistar médicos pediatras lá, e os médicos estavam repletos, eram médicos do pronto-socorro que estavam repletos de trabalho, né? Eu ficava horas e horas e horas lá esperando. Quando vagava um que eu conseguia pegar, porque eles estavam descansando, fazendo qualquer coisa, eu entrevistava, né? Mas a ideia dessa tese era assim, era perguntar para os médicos o que eles faziam nas horas de lazer, né? E todos me deram alguma explicação, mas nenhum fazia, né? Eram médicos jovens, né? Ah, Todos falam, não, daqui 2 anos eu vou fazer de tal jeito, daqui tal. Ou assim, não, eu sou uma pessoa que faço esportes e tal, eu faço academia todo tempo, e quando eu estou na bicicleta, eu estou correndo, eu aproveito para ler uns artigos que não deu tempo de ler. Quer dizer, aqui não era esporte, aqui não era continuar o trabalho de outra forma. correndo, só que correndo. Correndo, e a ideia era justamente, foi muito interessante e mostrou muito como é difícil a vida do médico, né? E como é difícil.
ter lazer. Não tem, porque não consegue desligar, né? Às vezes tem até tempo, mas não consegue desligar. Agora, veja, o senhor disse que, no caso da sua filha, exemplificou através dela que os médicos, em geral, ao vivenciar uma situação como a de hoje, com essa maluquice, loucura, enfermaria abarrotada, UTI abarrotada, eles entram no modo automático em termos de vou fazer, vou trabalhar porque esse é o meu trabalho, mas não chega uma hora que dá uma exaustão, doutor? Quando a coisa é tão... Não, dá exaustão, mas eu mesmo tenho experiência na época que eu dei muito plantão, de ficar, às vezes, 48 horas em plantão. Tá brincando? Né? Não é que a gente fica o tempo todo acordado, mas a gente Sim, dorme. Um sim. pouco dorme, mas é um sono tenso, né? Mas a gente aguenta, porque está habituado, porque tem todo um modo de trabalhar tem gente até que gosta bastante de dar plantão, né? Sai um pouco, gosta de ficar, né? E são os médicos que são viciados em trabalho, que acho que trabalhar 24 horas por dia, bom, então tá bom, então trabalho. Mas a O, gente aguenta, e já aguentei bastante. doutor, houve algo que eu deixei de perguntar ao senhor a respeito da relação entre pais e filhos nessa quarentena, que o senhor gostaria de falar? Ou alguma nova história que, de repente, poderia nos dar uma visão a mais diante de todas aquelas que o senhor já falou? Estou com medo de encerrar a live e ter deixado alguma coisa para trás. Não, eu acho que eu falei bastante, eu só queria fechar as coisas recapitulando um pouco, dizendo assim, ó, não há motivo de ter medo, não há motivo de ter medo de nada do que está acontecendo. Tem coisas agradáveis e tem coisas desagradáveis. A maioria dos pacientes, muitos até passam por coisas de muita dor e tal, mas sobrevivem, está bem. É um período que a gente está passando, tá certo? E já que a gente é obrigado a ficar em quarentena, e tem que ficar em quarentena, então vamos aproveitar as coisas boas dessa quarentena, tá certo? Se é, porque tem coisas que são interessantes, são mudanças de comportamento, tá certo? E vamos observar, eu te contei que eu quero acabar com duas situações que são dos meus netos, né? E de como as crianças se adaptam na quarentena, porque a minha filha Patrícia, que é médica lá no Oeste, ela tem dois filhos. O maiorzinho dele, que tem 3 anos, outro dia ela me mandou um vídeo porque era assim, ela ia sair para trabalhar e estava pegando o avental e a bolsa e tal, e o Alê, esse meu neto, estava atrás dela querendo botar coisa dentro do bolso dela, uns brinquedinhos, umas coisas de montar. E aí ela falou, mas que é isso, Ale? Eu vou trabalhar, não posso ficar levando seus brinquedos. Eu falei, não, não, isso não é brinquedo. Mas como não é brinquedo? Isso é o quê? Isso é o remédio para você levar para os doentes. Fala que tomando isso eles vão ficar bom, tá bom? Mas não é para brincar, é para levar para os pacientes, né? E outro neto que se adaptou, ele queria um cachorro. Ele queria porque queria um cachorro. A minha filha disse que não podia comprar um cachorro, que nem ia comprar um cachorro. Então ele queria um gato. Então ela falou que o gato não seria. Conclusão, ele arrumou um gato virtual. Ele passa o dia inteiro cuidando do gato. Né? Esse tem um pouquinho mais, ele tem 5 anos. E ele fica cuidando do gato, ele leva o gato para passear, ele cuida do gato, ele brinca com o gato, ele dá umas palmadas no gato também, Sim. porque ele fala que o gato não está se Serviço comportando completo. bem. Serviço completo. Então, isso é um exemplo de como as crianças se adaptam, né? E como elas conseguem, desde que as mães não, os pais não descarreguem
tensão muito grande deles, eles estão bem, eles se adaptam. Tem saudades da escola? Tem muitos saudades da escola. Tem saudade dos amiguinhos? Tem muitas saudades dos amiguinhos. Choram porque a avó não está lá? Choram porque a avó não está lá. Choram porque estão presos? Choram. Tem o sono às vezes agitado? Tem, mudam. Porém, tem família, tem carinho. Estão no meio do que eles mais querem, que é a família. Né? Então tem sempre um lado positivo, né? É Eu uma boa acho que abordagem essa, realmente. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui comigo, porque foi eu muito que quero agradecer. enriquecedora. Eu gostaria de fazer mais lives com o senhor. Vamos combinar novos assuntos para... Que tal fazer uma live falando dos adolescentes? Eu acho que a gente tinha uma live inteira para falar deles, hein? O que o senhor Tem. acha? Tem? Tem muito. Eu Tem vou, então, bastante. depois eu vou combinar com o senhor, a gente faz essa live e fala dos adolescentes. Hoje a gente falou mais das crianças e da própria pandemia. Aí, de repente, a gente marca uma para fazer essa dos adolescentes, que também é um assunto bastante pertinente. Para quem chegou agora, a gente ficou aí 1h e 25 minutos conversando com o doutor Eduardo Goldstein, que é médico pediatra, homeopata, mestrado e doutorado em psicologia clínica. Tá? Eu gostei muito da sua pessoa, gostei muito da sua presença aqui, gostei muito da indicação da doutora Jaqueline, que está elogiando aí a live, dizendo que foi muito bom. A live da doutora também foi muito boa, viu? A gente vai fazer uma com ela essa semana que vem para falar de outros assuntos também. Eu peço que vocês fiquem aí atentos ao nosso Instagram, porque a gente está tentando fazer lives que realmente sejam para vocês úteis. Vamos falar amanhã com um especialista em finanças e o título da live dele é bastante interessante. Fala sobre como recuperar o meu dinheiro que a pandemia levou. Então, tem o lado da economia. No sábado, vamos conversar com um professor universitário para falar sobre o ensino à distância, que está sendo a única maneira agora das pessoas aprenderem e dos professores ensinarem. E na terça-feira que vem, uma live falando de como controlar as emoções nesses tempos de quarentena, porque muita gente está ansiosa e apavorada. Eu recebi uma ligação hoje, antes da live, doutor, de uma pessoa chorando. Estava simplesmente apavorada com a situação em que nos encontramos. Isso faz mal para o sistema imunológico, não faz, doutor? Faz super mal. Então, aí não dá. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Vamos conversar fora do ar para combinar essa próxima live. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Tchau.